Vamos abrir nossas Bíblias no livro escrito aos Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 23 ao versículo de número 28. Vai estar projetado aqui. Eu vou pedir aos irmãos que se coloquem em pé, para nós estarmos lendo a palavra de Deus. Nós vamos fazer essa leitura, irmãos, participativa. Eu vou estar lendo os versículos ímpares e vou pedir aos irmãos que em uma só voz estejam lendo os versículos pares, mas os irmãos vão precisar ler ali, né, porque é só uma versão, né, na Bíblia aí não tem como, são várias. Os irmãos estejam lendo os versículos pares, leremos até o versículo de número 28. Amém? Nos diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora conosco diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo em pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Amém? Vou pedir ao irmão Éder que ore ao Senhor neste momento. Amém, Senhor. É verdade, Deus. Amém, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podeis assentar. Irmãos, eu gostaria de falar nesta noite sobre o poder do sacrifício de Cristo, baseado nesse texto aos Hebreus. Nós já há algum tempo, né, nós temos pregado no livro de Hebreus, e nosso desafio é terminar este livro, que vai até o capítulo de número 13. E esse texto, irmãos, apresenta a questão do sacrifício. Até ouvi uma comparação de um pastor muito bem ilustrada, quando ele fala a respeito do rio Amazonas. O rio Amazonas é o segundo maior rio, porque o primeiro é o rio Nilo, né? E o rio Amazonas, irmãos, eu não conheço, não vi, espero que um dia eu veja, né? Talvez alguém aqui já viu o rio Amazonas presencialmente. É uma potência de um rio, poderoso demais. Ele nasce no Peru e ele já nasce com muitos afluentes, né, outros rios pequenos que acabam desembocando, né, caindo no rio Amazonas. E ele vai tomando uma proporção, uma força muito grande, imponente, por onde ele passa. O rio Amazonas ele se destaca, né, pela sua força, por tantos outros afluentes que nele cai, e ele vai conduzindo em torno de 7.000 quilômetros até cair no Oceano Atlântico. O rio Amazonas, irmãos, quando ele cai no Oceano Atlântico, ele simplesmente desaparece. Para onde que foi o rio Amazonas? Toda a sua potência. Ele acaba quando ele chega no oceano. O oceano é muito mais majestoso.
poderoso, grande, diante daquilo que nós pensávamos que era grande, que era o rio Amazonas. Ele simplesmente desaparece quando chega no oceano. E isso, meus amados irmãos, nos chama a atenção exatamente para o que está escrito aqui na carta de Hebreus. Tudo o que aconteceu no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, todos os rituais que haviam, os cultos que eram feitos, os sacrifícios que eram oferecidos, os sacerdotes que ali estavam, que representavam o povo, e o sumo sacerdote, que tinha que ser da linhagem de Arão, que eles eram substituídos pela morte, quando estes morriam, eles teriam que ser substituídos. Eles entravam uma vez num lugar chamado Santo dos Santos, ali eles espargiam sangue, isto para oferecer, isso para purificar os pecados do povo que haviam cometido. Isso eles faziam uma vez por ano, eles entravam ali como mediadores. Mas tudo isso, irmãos, quando Cristo chega, todos os acontecimentos, tudo aquilo que estava no Antigo Testamento, eram afluentes que corriam até a pessoa de Jesus Cristo. Então, eu sempre afirmo isso, irmãos. E era exatamente isso que o escritor de Hebreus estava querendo passar para os seus leitores, que eram os hebreus mesmo, não é? Eram aqueles judeus que haviam convertido ao cristianismo. Eles estavam sendo perseguidos pelos patrícios, né, que eram as pessoas da sua própria pátria, e eles estavam sendo forçados a abrir mão do cristianismo, abrir mão da fé em Cristo e voltar para o judaísmo. E o escritor de Hebreus está querendo passar para eles aqui que o cristianismo, representado por Cristo, na pessoa de Cristo, é muito superior a tudo aquilo que havia na antiga aliança. Então, se eles abrissem mão do cristianismo e voltassem para o judaísmo, eles estavam trocando algo que era superior por algo inferior, por algo que já passou e que está agora nas sombras. E esse texto, meus amados, aqui de Hebreus, capítulo 9, do versículo 23 ao versículo de 28, enfatiza o sacrifício de Cristo. E quando enfatiza o sacrifício de Cristo, eu destaquei aqui 3 pontos importantes a respeito do sacrifício de Cristo. Todos nós sabemos disso, irmãos. Todos sabemos disso. Até aqueles que não acreditam em Deus sabem do sacrifício de Cristo. Eles veem isso em alguns crucifixos. Eles sabem que tem ali alguém pendurado e eles deduzem, de qualquer forma, que houve um sacrifício. Todos sabem disso. Até os demônios sabem. E são exatamente eles que sabem que Cristo, ele se sacrificou pelos pecados da humanidade. Isto é notório. Mas, de acordo, irmãos, com o que está escrito aqui em Hebreus, há 3 pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que o sacrifício de Cristo nos prepara para uma realidade celestial. Isso está no versículo 23 e no versículo 24. Olha o que diz o versículo de número 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Como assim? Moisés, quando estava no Monte Sinai, ele recebeu de Deus uma planta de como é que deveria ser reproduzido esse tabernáculo. E esta réplica que ele teve era uma representação do tabernáculo celestial. Portanto, o tabernáculo terreno, que naquela época era conduzido ali pelos sacerdotes, ele tinha que ser purificado, e ele era purificado pelo sangue de animais. Era isso que acontecia. Anualmente, né? E praticamente todos os dias, e especificamente quando os sumos sacerdotes entravam ali no Santo dos Santos, eles faziam isso. Ele entrava ali no lugar chamado Santo dos Santos e aspergia sangue sobre a arca da aliança, que era um símbolo da representação de Deus, era uma representação de Deus. Mas, irmãos, o que se trata daquilo que é celestial, do santuário celestial, só era possível mediante o sacrifício de Cristo. E isso aqui destaca a importância porque foi eficaz,
uma vez por todas, e não haveria mais necessidade de que isso se repetisse como se repetia na antiga aliança. Então, o sacrifício de Cristo nos prepara para uma realidade celestial. Por que Cristo morreu? Você já se perguntou? Por que Jesus veio a esse mundo? Por que Ele deu a sua vida por nós naquela cruz? Por que Ele derramou o seu sangue ali? Por que Ele sofreu o que Ele tinha que sofrer? Ele se sacrificou por nós. Por quê? Para nos livrar da condenação do inferno. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Né? O pecado nos faz separação entre nós e o nosso Deus. E todos nós estávamos condenados por causa do pecado, é o que está em João 3, 16, 17 e 18. Ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar um homem, né, dos seus pecados, foi esta a finalidade dele. Então, ele se sacrificou por nós para nos tirar debaixo do domínio do pecado, aquele pecado que nos condenava para a perdição eterna. Era exatamente isso que Jesus Cristo veio sacrificar por nós. Ele veio como um sacrifício vivo da parte de Deus e voluntariamente ele se entregou a fim de nos resgatar. Ele foi preparar lugar, nos diz o Evangelho de João capítulo 14, e ele foi preparar este lugar para quem? Para aqueles que receberam o seu sacrifício. Não simplesmente pelo fato de admiração e de entendimento, porque tem pessoas que entendem, viu, irmãos? Tem pessoas que sabem que precisam arrepender de seus pecados e entregar suas vidas a Cristo. Tem pessoas que sabem que estão, do jeito que estão, não vão para o céu. Tem pessoas que sabem, têm conhecimento disso. Sabem do que a gente está falando aqui, é a verdade. Sabem, mas não se arrependeram. Não entregaram suas vidas a Cristo. Então, eles estão à margem, estão no batente da porta. Ele enxerga a porta que é Cristo, ele sabe da verdade, mas ele não se entrega a esta verdade. Então não vai adiantar muita coisa. Tem tanta gente no inferno bem intencionado. Tem tanta gente no inferno que estava aguardando uma outra oportunidade. Tanta gente lá, esperando, olha, do próximo domingo eu entrego minha vida, eu recebo o seu sacrifício por mim. Quem sabe daqui 15 dias eu entrego minha vida a Cristo. Quanta gente está lá, porque morreu antes, fecharam-se as portas da graça, acabaram-se as oportunidades. Então o sacrifício de Cristo apresenta isto, que ele nos prepara para uma realidade celestial, e uma prova disso também está no verso 24, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Cristo, ele não entrou no tabernáculo de Moisés, ele entrou no tabernáculo celestial, está aí, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. O tabernáculo que Moisés fez é uma figura do que é verdadeiro. Porém, Cristo entrou onde? No mesmo céu. Então, o sacrifício de Cristo nos aponta uma realidade celestial. Irmãos, o céu existe. O céu existe. E os que morreram em Cristo estão no céu. Não estão dormindo não, viu, irmãos? Como alguns acreditam. Estão num profundo sono. Não, estão nos céus. Os seus corpos haverão de ressuscitar por ocasião do arrebatamento da igreja, sabe disso. Mas eles já estão com Cristo, como ele mesmo afirmou para o ladrão ali na cruz, né? Quando ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esta é uma realidade. O céu existe, e Jesus Cristo veio a este mundo entregar sua vida como sacrifício vivo a Deus, para nos proporcionar a oportunidade de vivermos nos céus. Não tem como um homem, uma mulher que entende, que compreende o que Cristo passou por ele, o que Cristo sofreu por ele, se ele entender realmente o que Cristo fez por ele, ele não tem condições de viver mais do mesmo jeito que vivia antes. Não tem como. Porque o poder da cruz, o poder do sangue, o poder do sacrifício nos atrai para perto de Cristo. Aí a nossa mentalidade muda completamente. O nosso foco não é mais terreno, nosso foco é celestial. Por isso que o sacrifício de Cristo nos arremete para um paraíso celestial, para algo superior, para algo muito mais importante. Já pensou, meus queridos irmãos, se a nossa vida se limitasse somente aqui, que graça teria, não é? Já pensou, não é? Se a gente, quando morresse, fosse aniquilado, como alguns acreditam, não é? Que quando alguns morrem, são aniquilados, igual passarinho, morreu, acabou, não tem alma, não é? Não sobe. Não, irmãos, se a nossa vida aqui se limita a poucos anos. Estava há poucos dias num salão, e tinha um senhor lá de 87 anos, e tinha outro de 70,
e tinha uma criança lá de, acho que 6 anos, e aí nós começamos a conversar e falamos, olha, daqui 70 anos, aí eu apontei, somente essa criancinha aqui vai estar viva. E eu falei, dos que estão aqui dentro, né, que eram uns 4 a 5, eu era o penúltimo, né, porque tinha criança que era mais nova do que eu. Eu disse, eu tenho 45, com 70 anos, 115. É muito difícil eu viver 115 anos. E os outros nem se falam. Irmãos, é isso que é a nossa vida. Moisés mesmo diz isso no Salmos 90, a duração da nossa vida, 70 anos. Se alguns pela sua robustez chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado. Canseira e enfado começava dos 70 a 80. Hoje, a partir dos 30, já tem alguns aí que já estão perrengando, né? As coisas já estão mudando. Mas, irmãos, o sacrifício de Cristo nos prepara para uma realidade celestial. O que é importante na realidade celestial, irmãos, é porque lá a gente não vai morrer mais, né? Viver para sempre, eternamente. Já pensou, né? Eternamente conhecendo Deus, conhecendo a beleza de Deus. E alguns dizem, mas lá no céu ninguém vai trabalhar. Quem aguenta ficar sem trabalhar? Quem te falou que lá não vai trabalhar? Não é? A Bíblia fala que lá haverá um rio, haverá uma árvore da vida. E aquilo que a gente projeta em nossa mente, irmãos, a gente não sabe do que tem na eternidade. O que sabe é que o céu é um lugar tão bom, mas tão bom, que todos que estão lá não querem voltar para cá. Ninguém, nunca se ouviu uma história da Bíblia de alguém que estava no céu que quis voltar para cá, porque lá é superior. Uma prova é que Apocalipse vai dizer que lá é um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Lá é um lugar que não terá mais preocupações. Não, lá será um lugar onde não haverá necessidade de luz para clarear, porque a luz de lá é a própria glória de Deus. Já pensou um lugar desse, irmãos? Quanta gente fantasiada com esta vida aqui, não é? Que vai passar rapidamente e esquece de que tem uma eternidade nos guardando aí no futuro. Então, o sacrifício de Cristo nos prepara para uma realidade celestial, é exatamente o que está aqui nestes 2 versos. O sacrifício de Cristo também, irmãos, foi exclusivo e suficiente para aniquilar o pecado. Como é que funcionava na antiga aliança? Bichos teriam que morrer sempre. O sumo sacerdote apresentava uma vez por ano, porque era como que você desse um remédio para alguém e só combatesse a dor naquele momento. Mas a causa estava lá, não resolvia o problema na sua totalidade. Então, continuamente bichos morriam, para que aquilo como símbolo de que o perdão, que aquele povo fossem perdoados dos seus pecados. E aqui vai mostrar, irmãos, que o sacrifício de Cristo foi exclusivo. Até os bichos escaparam. Não haverá mais necessidade deles morrer por causa do homem. Né? Nesse sentido de purificação de pecados, não haveria mais necessidade. Versículos 23, 25 e 26. Versículo 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, que cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O que é sangue alheio? Que tinha que arrastar o bicho para morrer. Pensa que ele queria morrer? Ele não estava se oferecendo. E sangue de animais era um sangue alheio. Não era oferecido voluntariamente. Diferentemente de Cristo, ele se ofereceu voluntariamente. Ele não foi apenas o sacerdote, como também o sacrifício. Já disse isso aqui em outras ocasiões. Então, quando que vai dizer, porém, no final do versículo 24, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Cristo, no verso 24, voltando atrás, vai dizer que ele se compareceu no céu, ele adentrou os céus, ele está diante de Deus, não no tabernáculo humano, mas no tabernáculo celestial, e está ainda, irmãos, fazendo algo por nós, nos representando diante de Deus. Nos representando diante de Deus. Não há necessidade de nós recorrermos a um sacerdote humano. Nós agora temos um que está diante de Deus, não lá em Jerusalém, onde era, mas na Jerusalém celestial, diante de Deus, intercedendo, intermediando por nós. Quem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Porque um dia aqui na terra, em tal data,
nós olhamos para nós mesmos, para as nossas limitações, para os nossos pecados e reconhecemos que perdidos do jeito que estávamos, nós estaríamos condenados. Aí choramos as nossas misérias e os nossos pecados diante de Deus. Pedimos perdão e pedimos que o Espírito Santo dele entrasse em nós. E foi exatamente isto que ele fez por ocasião da nossa conversão. Assim fazendo, nós passamos a ter o direito de morar nos céus. E além disso, ele está lá, nos representando diante de Deus. Ele escreve lá em 1 João: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas, se pecardes, tendes um advogado junto com o Pai. Quem? Jesus Cristo, o justo. Nós podemos fraquejar na nossa vida, mas ele é o nosso advogado que intermedia por nós. De repente a gente levanta e toca o barco, continua servindo ao Senhor novamente. Então, irmãos, o sacrifício de Cristo ele foi exclusivo e suficiente para aniquilar o pecado. Versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Se fosse para estar, né, como os animais, que teria que ser sempre, então Jesus teria também, se fosse para considerar, teria que toda vez sofrer. Mas isso não aconteceu com ele, porque o seu sacrifício foi um sacrifício eficaz, poderoso, completo e definitivo. Pronto. Foi um sacrifício definitivo. Então é exatamente isso que o versículo 26 diz. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, que tempos? O tempo em que ele próprio se entregou, o tempo em que ele se manifestou, ele se entregou, ele se ofereceu uma vez por todas. E esse é um problema da missa, né? É porque eles acreditam que todas as vezes que tem aquele processo, era como se Cristo oferecesse novamente pelas pessoas. Cristo só ofereceu uma vez só, não ofereceu mais vezes. Só uma vez, definitivamente foi isso que ele fez. Então ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Quando eu digo aqui no segundo ponto, né, que o sacrifício de Cristo ele foi exclusivo e suficiente para aniquilar o pecado, não quer dizer que o pecado acabou. Mas quanto àqueles que entregam suas vidas a Cristo, o poder do pecado, o pecado não tem mais poder de nos condenar. Sabe aquele pecado que todo ser humano nasce com ele, o pecado que nos afasta de Deus, a partir do momento que recebemos Cristo como Salvador, ele nos justifica, ele nos torna justo, porque ele assumiu o nosso lugar. Eu reconheço isso e recebo como meu Salvador. Então, a partir desse momento, o pecado que me condenava não me condena mais, porque Cristo me substituiu e eu aceitei o seu sacrifício por mim, recebi o seu sacrifício por mim. Então, irmãos, o sacrifício de Cristo, ele foi exclusivo e suficiente. Não há mais necessidade de alguma coisa. Cristo, suficiente. Não precisa mais de santo nenhum para intermediar por nós. Roga a São Pedro lá para falar alguma coisa. Ele, coitado, ele teve suas fraquezas também, não tinha poder nenhum para isso. Somente um que está nos representando diante de Deus. Nem a própria mãe de Jesus tem poder para isso. Somente ele, a Bíblia diz, Hebreus, somente Jesus Cristo é que nos representa diante de Deus. É uma infantilidade, meus amados, nós recorrermos a santos, a intermediários que não seja Cristo, para que Ele nos represente diante de Deus. Já ouvi pessoas dizendo, vou pedir a minha vozinha que está lá no céu, para me intermediar por mim diante de Deus. Coitadinha da sua avó. Sabe lá se ela está lá? É só Jesus Cristo que tem esse poder. É Ele que nos representa diante de Deus. Por isso, meus irmãos, todo o nosso culto, todo o nosso louvor e toda a nossa adoração deve ser exclusivamente para aquele que é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis. Aquele cuja vida se entregou por nós. Aquele que o próprio Deus, em Filipenses capítulo 2, o exaltou soberanamente, diz lá, né? Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que todo joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, se dobrem diante da autoridade do nosso Senhor Jesus. Então não é inteligente, não, irmãos, nós abrirmos mão de Cristo e procurarmos satisfazer a nossa vida em coisas dessa terra. Não,
Isso é uma infantilidade muito grande. Pessoas estão procurando o prazer, a alegria fora de Jesus. Não encontra. Não encontra. Quanto mais procuram, mais vazios elas se sentem. Quanto mais elas bebem, mais vontade de beber elas têm. Quanto mais elas se entregam ao pecado, mais vontade elas têm, porque o vazio vai aumentando cada vez mais. Essa sensação de prazer, meus amados, não se encontra em nenhum outro lugar, a não ser em Cristo. De satisfação, de realização, é só Jesus quem pode fazer isso. Por isso que as pessoas lá fora não entendem. Alguns dizem o seguinte: ser crente é tão ruim, a pessoa não pode curtir, não pode fazer um monte de coisas lá. Sabe por que a gente não faz isso aí? Não é porque a gente não pode, né? É porque o sangue de Jesus nos libertou disso, né? Aquele, pois, que o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. As pessoas pensam que a gente sente falta daquilo. Os salvos não sentem não, viu, meus amados? Somente aqueles que estão aí, são nominais, são crentes de nome, né? Então ele está aqui, mas o sentido dele está lá. Ele está aqui na igreja, mas se tiver uma oportunidade dele dar uma experimentada, ele vai, porque ele não se libertou completamente, né? Ele sabe de tudo que tem que ser feito, porém, quando o Filho do Homem liberta, ele liberta verdadeiramente. Eu não tenho um pingo, eu acredito que muitos irmãos aqui também não têm, um pingo de inveja daqueles que estão aí, achando que estão curtindo, aprontando, passando a noite inteira, né? Eu já vi exemplos assim, meus amados. Tem pessoas assim, eles estão na igreja, têm dificuldade de vir nos cultos. Ah, está meio frio hoje, não dá para ir. Eu estou dormindo cedo, dores no corpo, aquela coisaiada toda. É assim. Mas quando o camarada, ele, por um motivo ou por outro, ele é desligado, já viu como é que eles têm um ardor? Eles passam noite, entram uma noite, segunda noite, 4 da manhã, 5 da manhã, não sente mais dor nenhuma. Já viu isso? Que coisa, não é, irmãos? Os filhos das trevas, eles são mais prudentes que os filhos da luz. Irmãos, a gente é quem, se tem pessoas que conservam a vida, dorme cedo, não toma resfriado, não fica correndo risco de vida, isso são os crentes, eles deveriam encher as igrejas no dia de culto, irmãos. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Porque os lá de fora, quando emenda aí uma festa 2, 3 dias seguidos, eles estão lá. E não cansam, não dormem, estão lá para satisfazer os desejos da carne. E nós estamos aqui para satisfazer ao nosso Deus, o Espírito de Deus que está em nós. Precisamos, irmãos, pedir para que Ele nos ajude nas nossas dificuldades, que a gente sinta mais amor pelo Senhor, que a gente sinta mais desejo por aquilo que é de Deus, porque infelizmente, quando nossos desejos estão nas coisas do mundo, aí é complicado. Terceiro e último ponto, irmãos. O sacrifício de Cristo mostra a condição do homem após sua morte. E também diante da volta de Cristo. Versículo 27 e versículo de número 28. 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez. O homem morre quantas vezes? Uma. Está ordenado. Não tem como, o homem não tem como ele não querer. Há poucos dias eu vi alguém dizendo, né? Um senhor que morava, acho que na Baixa Grande lá. Ele dizendo que quando a morte chegava por lá e começava a morrer gente, ele disse que alugava uma casa em São João e ia para São João. Ficava lá até quando a morte fosse embora. Ele voltava novamente, né? O problema é que mais cedo ou mais tarde ela vai encontrar ele num beco aí. Não tem recurso, irmãos. O homem está ordenado, é uma ordem. Foi Deus quem ordenou, vamos morrer. Vamos morrer, não tem o que fazer. Não temos o que fazer, irmãos. Já viu algum poderoso na terra que não morreu? Fala quem foi. Um dos maiores que existiu, Salomão foi um. Nem pó mais dos ossos dele tem. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E veja bem, o sacrifício de Cristo, irmãos, aponta para o homem a sua realidade depois da morte. O que é que vem depois da morte, conforme o versículo 27? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, não é
sabido, né, como não é uma verdade, quando as pessoas dizem que a pessoa que morre, o espírito dele volta e reencarna numa outra pessoa, e daqui a pouco, quando ele morre, vai e reencarna na outra pessoa, porque segundo esta crença, é para aperfeiçoar as pessoas, para que as pessoas se tornem melhor. Se isso estivesse acontecendo desde a fundação do mundo, irmãos, o nosso mundo hoje deveria estar bem em paz, uma perfeita harmonia, mas nunca se viu uma época de guerra e de contendas que tem agora. Isso não é verdade, viu, irmãos? O homem está ordenado a morrer uma só vez e depois que ele morre, segue-se o juízo. Que juízo? Tanto, irmãos, o ímpio quanto o crente vai se encontrar diante do juízo de Deus, vai se deparar diante do tribunal de Deus. Não tem como fugir. Todos iremos estar lá, viu, irmãos? Uns para a condenação eterna e outros para o prazer eterno. É o que está registrado lá em Mateus capítulo 25, versículo 34, até o versículo de número 41, vai estar registrando ali quando, diante do juízo de Deus, ele vai separar as ovelhas dos bodes. A uns dirão, né, e de malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Quem vai dizer isso? O sumo juiz, nosso Deus. Mas ele vai dizer para os que estiverem à direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, irmãos, quem morre não tem mais o que fazer. Ele segue-se para o juízo. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Por esse motivo, irmãos, nós devemos nos despertar para, enquanto há tempo para o que fazer, a gente leve esta palavra de Deus para que as pessoas tenham essa oportunidade de crer. Também, vai dizer no versículo 28, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez, o homem vai morrer uma vez, e Cristo se ofereceu uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Agora ele vai aparecer segunda vez. Ele vai aparecer segunda vez, sem pecado. Mas, como assim sem pecado? Cristo tem pecado? Não, não é nesse sentido. Ele não vai vir segunda vez para aniquilar o pecado. Porque isso já aconteceu por ocasião da sua primeira vinda. Ele veio com esta finalidade de expiar pecado. Agora ele vai vir para buscar aqueles que foram salvos do poder do pecado mediante o seu precioso sangue. Ele vai vir segunda vez. E eu gostaria, meus queridos irmãos, chamar a atenção para este episódio. Por que Jesus vai voltar segunda vez? Porque a primeira vez que ele veio para se oferecer como sacrifício por nós. Ele veio, e ele voltará agora a segunda vez, para buscar aqueles que reconheceram o seu amor e entregaram suas vidas para ele. Ele vai vir. Quando é que ele vai vir? Não se sabe. Não tem na Bíblia o dia em que ele vai vir. Mas, meus amados, pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas e aí? Como é que está a sua vida diante de Deus? Irmãos, muitas vezes a gente fala isso, é porque as pessoas estão muito acomodadas, meus amados. As pessoas pensam que isso não vai acontecer. Então, estão vivendo a vida, aproveitando as oportunidades do momento e esquecem de que duas coisas poderão acontecer: a morte ou a vinda de Cristo. A morte, ela só não acontecerá conosco se Jesus vier antes. Seremos arrebatados juntamente com Ele. Isso pode acontecer. E isso é preocupante, viu, meus irmãos? As pessoas estão pensando em tantas coisas, menos pensando na beleza dos céus e no encontro com Jesus. Deixa eu perguntar para você. Se Ele voltar hoje, você sente que está em condições de subir? Talvez você diga: ixi, eu tenho uma pendência. Tinha algo que eu precisava conversar. Mas e por que não conversa? Se Jesus não voltar esta semana, meu amado, você terá esta semana para fazer isso. Então não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje.
Leva isso a sério, meus queridos. Porque é tão... eu fico, irmãos, imaginando aquela cena do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, onde muitos que têm o conhecimento da palavra, que ficaram com as pendências querendo deixando o tempo passar, depois a igreja sobe e ele fica aí desesperado. Ele fica aí numa situação de dar dó, desejando a morte, porque ficou brincando com isso. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, que a gente tenha pés apressados para esta realidade. Não brinquemos com aquilo que é sério, irmãos. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, desde Adão e Eva, Gênesis 3,15 e sucessivamente, aponta para a vinda de Cristo, primeira vinda, e para a segunda vinda de Cristo. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Ele vai voltar. E nós temos, irmãos, várias evidências da volta de Jesus. Primeiro, pestilências, está tendo. Terremotos nunca parou. Fome nunca acabou. Nações contra nações, sempre esse clima tenso de guerra, inclusive agora na Ucrânia, Rússia, e alguns climas tensos ali entre China, Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul. Tudo isso, irmãos, era para nos aproximar mais de Deus, mas também a Bíblia fala da frieza nos últimos dias. Agora isso, irmãos, isso é demais. Se não tivesse tendo mais nada, mas se tem algo que configura a volta de Cristo é a frieza. Não tem nada que se fala que muda o coração do desanimado e do frio. Para ele aparecer num culto de oração, não sei o que fazer não. Porque é algo profético, irmãos. Vai acontecer, está acontecendo. Agora o que precisamos pedir a Deus é que isso não se cumpra na nossa vida. Infelizmente tem muita gente aqui, irmãos, deixando esta profecia de frieza, de desânimo, de desinteresse pelas coisas de Deus se cumprir na sua vida. Vão passar uma vergonha terrível por ocasião da volta de Jesus. Aquilo que der para fazer, faça, meus amados. Aquilo que for para fazer, faça. Brinca não, essa vida vai passar, está passando, está terminando, Jesus está voltando, e nós precisamos nos encontrar preparados para subir, a hora em que Ele aparecer, como diz Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, quando abrirmos nossos olhos na eternidade, irmãos, que glória será, viu? Não tem troféu nenhum nessa terra que será tão grande o momento em que pisarmos nas ruas de ouro, será um dia tremendamente fabuloso, esse dia. Portanto, a carta de Hebreus, ela foi escrita com esta finalidade: persevere, não para não, fica no meio do caminho não, persevere, deixa as lutas, elas vêm, elas passam, persevere, continue firme, o segredo está lá, continue, erga a cabeça, vamos continuar servindo a Cristo. Que Ele nos abençoe e em nossos corações complete a sua palavra. Amém? Vamos cantar um dos nossos hinos, 306, hino 306 do cantor cristão.
Amém. Irmãos, nós estamos chegando, né, ao final do nosso culto. Agradecemos a todos que estão conosco nesta noite. Quero destacar aqui o irmão Tião, que está ali conosco, né, meu irmão? O irmão Duda. A gente está em oração pela irmã Edi, pela saúde dela. E já tem um tempo que o irmão Tião está por aqui para dar o apoio. É uma bênção esse irmão. De vez em quando a gente vai lá conversar. Isso é uma bênção, a gente fica feliz de vê-lo aqui. Também Dema, que está ali, a irmã Zilda. A gente fica feliz de revê-los a todos que estão aqui conosco. Uma alegria a dizer que a presença de você faz com que esse culto se embeleze cada vez mais. Irmãos, no próximo domingo,